Olá, sejam bem-vindos ao 17º episódio do Conexão Sinop Podcast, um podcast que é patrocinado pela Escola Gradus Vita, Educação Infantil e Ensino Fundamental, pela Paneteria Tabaque, a melhor padaria artesanal da cidade, e pela Imóvel Imobiliária. Meu nome é Murilo Amorim e eu tô aqui hoje para bater um papo e para homenagear essa cidade, a cidade que está fazendo aniversário, dia 14 de setembro. Eu tô aqui para bater um papo com o professor historiador Luiz Erardi Ferreira dos Santos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. Eu agradeço, Murilo. E para a gente, né, é uma satisfação muito grande, né, estar aqui, né, no seu programa para falar um pouco, né, dessa história da nossa cidade que está chegando aos 50 anos de fundação. É isso. E deixa eu até aproveitar para fazer aqui a propaganda do livro que o senhor acabou de lançar, né? Dá um close aqui, Marcelo. Professor Luiz Erardi Ferreira dos Santos, Sinop, 50 anos de história. Primeiro quero agradecer em pessoa que o senhor deixou um exemplar para a gente lá na Escola Gradus Vita, fez uma visita, apresentou para os nossos alunos ali um pouco da história de Sinop, imagens e tudo mais. Obrigado por isso, por compartilhar. Obrigado pelo trabalho que o senhor presta para a cidade e para a sociedade sinopense, né? Deixando esse legado aqui, que esse livro que foi muito bom. Eu já tô na metade, digamos assim. Eu parei uns dias ali para olhar desde que o senhor deixou lá. E é um livro muito importante, muito bonito e é importante para a história da cidade, né? Murilo, você veja bem, né? Um dos objetivos desse trabalho, né, da gente é justamente esse aí, né? É preservar, né, a memória histórica da cidade, né? Enfim, tudo o que aconteceu ao longo, né, das décadas de existência de Sinop. E porque a gente passa, né? A gente é passageiro. Agora, a memória histórica da cidade não pode ficar perdida, não pode ficar largada aí, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? E deixar para as futuras gerações, né, um legado para que elas tenham a possibilidade de acessar e ter conhecimento das coisas que marcaram a vida da cidade. E professor, vamos começar esse bate-papo. Eu queria, assim, Sinop começou como um empreendimento já, né? Muito se fala hoje da pujança de Sinop, do mercado imobiliário tem muitas oportunidades, não para de crescer. E Sinop começou, a história dela começa justamente como um empreendimento, né? Sinop é fruto de empresários, empreendedores que vieram desbravar aqui a Amazônia. E eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouquinho desse contexto ali, da década de 70, como que surge a cidade de Sinop. Então, veja bem, na década de 70, havia uma preocupação muito grande do governo federal do Brasil em ocupar, desenvolver a chamada Amazônia Legal, que é constituída por vários estados, e na qual está inserido o norte do estado de Mato Grosso. E o governo federal elaborou um mega projeto, né, para colocar em prática a sua política de ocupação aqui da região. Abertura, né, de rodovias, como a nossa BR-163, a 364, a Transamazônica, e além, né, da abertura das rodovias que possibilitavam, né, a vinda de pessoas de outras regiões, ele também desenvolveu um grande projeto de incentivos fiscais, né, e para atrair empresários para a região, né, colonizadores, né, e colocou em prática isso aí, além também do próprio governo desenvolver aqui um tipo de uma colonização direta, né, e atraindo, né, brasileiros de todas as regiões para vir, né, participar, enfim, de concretizar o objetivo do governo, então. Uhum. No caso nosso específico de Sinop, a colonizadora Sinop, aí entra a questão do empreendedor, né, dessa parte empresarial. A colonizadora Sinop, ela já tinha um know-how muito grande de colonização lá no Paraná, porque ela já tinha lá fundado várias cidades no estado do Paraná, né? E aqui, né, eu sempre gosto, né, de lembrar e de destacar o espírito arrojado, empreendedor dos colonizadores, o Enio Pipino, João Pedro Moreira de Carvalho, Dona Nilza, né? Além da experiência que eles já tinham, eles tinham assim, os olhos, né, voltados para o futuro. E eles viram que aqui, realmente, essa região aqui era uma região de futuro. Então, é aquela visão do empresário, né? Aquela visão empresarial, não, lá nós vamos colocar os nossos pés
né? Porque lá a gente sabe que tem um futuro promissor. E foi realmente o que eles fizeram. Então, atraídos, né, pelo próprio convite do governo federal para vir, né, desbravar aqui a terra, eles vieram no início da década de 70, né, abrindo picadas, veio uma equipe de trabalho comandada por uma pessoa que era da conservadora, chamada Uli Grabert, e vieram, né, abrindo picadas pela parte sul. Eu até ia esquecendo, mas eles adquiriram uma área muito grande aqui, a qual foi dado o nome de Gleba Celeste. Tinha mais de 500 mil hectares. E essa Gleba Celeste, eles elaboraram um projeto para, dentro dela, fundar inicialmente 3 cidades e depois mais uma. A primeira que foi a cidade de Vera, né? Depois Santa Carme, Sinop e a última foi a cidade de Cláudio. E eles elaboraram um projeto de colonização, um projeto, né, de implantação dessas cidades, e a partir de 1971 começaram a desbravar na Gleba, vieram para cá, primeiro abriram na área da cidade de Vera, depois seguindo, né, dentro da Gleba Celeste, abriram, né, ali a área urbana da cidade de Carme e chegaram até Sinop. Sinop ela já estava prevista para ser a principal cidade da região, da Gleba, ou não? Existe, assim, Murilo, até onde, né, no meu contato pessoal, né, com os colonizadores, com o Uli, né, que veio, né, à frente da equipe de trabalho, e o pessoal, enfim, da colonizadora, sempre, né, eu tive a informação de que a cidade, que seria realmente a cidade de polo, né, do projeto, seria Sinop, porque ela está nas margens da BR-163. Né? É que como eles vieram do sul, entraram pelo sul da Gleba Celeste, a primeira cidade, pelo projeto que fizeram, era a cidade de Vera. Então, estabelecido a abertura de Vera, eles vieram subindo. Agora, existe, né, algumas, né, posições de que era para ser a cidade de Vera, né, porque a BR era para ter passado ali naquela região, depois o próprio governo acabou, né, mudando o eixo da BR, né, em torno de 60, 70 quilômetros, né, mais a oeste, mas comprovadamente eu nunca, né, tive nenhum documento, né, que fosse realmente oficial com relação a isso. O que a gente tem de oficial é que realmente Sinop, pelo fato de estar, né, no eixo da BR, já ficou programada como a cidade que seria a cidade sede da Gleba Celeste. E é impressionante. Eu vendo o seu livro, dá para a gente ter noção de quanto esses pioneiros foram desbravadores mesmo, e ousados, e essa visão, visionários, né? Porque era tudo Amazônia, tudo floresta, né? Não tinha estrada, a BR-163 foi inaugurada depois da fundação da cidade, se eu não estiver enganado, né? Então, eles foram abrindo caminho. Eu vi que eles passaram por um trecho do rio que era mais raso, para passar com os caminhões, porque não tinha como atravessar o Telespires, né? Então, eu não sei se era o Telespires, mas enfim, o senhor me corrija se eu estiver errado. É o Telespires. Mas assim, não tinha nada, tinha um projeto, uma expectativa de passar a BR aqui, né? Apesar da gente saber, hoje já existe e tal, mas você apostar no governo, né? O governo prometeu que vai sair uma rodovia aqui. Ok, já vou. E o senhor N. Pepino, o João Pedro Moreira de Carvalho já apostaram nessa cidade, já compraram essa área. E mais, você vê nitidamente que não é uma coisa. Foi planejado, eles tinham um traçado, um mapa da Gleba Celeste todo desenhado, um mapa da cidade de Sinop com as quadras, ruas, lotes, tudo lá no começo, né? Impressionante, assim, a visão, o planejamento estratégico para isso, né? Como que esses senhores, né, que a gente tem que muito agradecer, né, nos trouxeram até aqui, não é isso? É verdade, Murilo, porque veja bem, né? É como se falou, quer dizer, a BR-163 estava em projeto, né? Tanto é que quando a equipe da colonizadora veio, né, para abrir a Gleba, eles vieram abrindo picadas, né? Aí, quando chegou aqui em Sinop, a BR estava em fase de abertura, né? Aí depois de algum tempo começou a abrir aqui mesmo na cidade de Sinop, que a BR chegou aqui, né? Feita, né, pelo batalhão militar 9º Beck de Cuiabá, né?
Então aí que ela passou por aqui, mas até uma altura, né, foi através de picada. Tanto é isso contado lá pelo Uli, que veio abrir a cidade. Eles abriram picada pela Estrada Roberta, depois passou o eixo da BR e abriu outra picada para chegar onde hoje está o viaduto aqui na cidade, mas era tudo picada, não tinha na BR ainda. Aí depois, logo depois, é que veio chegando, né? A abertura da BR-163, justamente no trecho ali que a equipe dele havia aberto uma picada para chegar onde eles planejaram implantar a cidade de Sinop. E a cidade de Sinop, ela não era cidade desde o começo, né? A Gleba Celeste, ela fazia parte de um município que é Chapada dos Guimarães, uma curiosidade para mim que eu não imaginava. Uhum. Como que lá de Chapada, que, enfim, é muito longe daqui hoje, né? Mas fazia parte, então, desse município de Chapada. Quando que Sinop se torna, então, um município? Conta um pouco mais pra gente dessa parte burocrática, digamos assim, da emancipação política e tudo mais. Né? Veja bem, então, né, uma vez abertas as primeiras ruas, avenidas da cidade, a primeira aberta foi a avenida que hoje leva o nome do governador Júlio Campos, e o primeiro nome foi a Avenida dos Mognos, né, a Avenida dos Jacarandás, Rua dos Lírios, aquelas primeiras ruas ali, bem no miolo da cidade. Né? E então aberta e vem todo aquele processo, né, de fundação da cidade, que estamos comemorando esse ano, né, os 50 anos, né, as solenidades, né, que marcaram, né, a vida da cidade e que a gente procurou, né, registrar nos mínimos detalhes no nosso livro. E então a cidade, né, aos poucos, né, ela foi, né, tendo seu crescimento, mas naquela época era um crescimento ainda pequeno. Né? Agora, a questão de pertencer, porque toda essa região aqui, na época, pertencia ao município de Chapada dos Guimarães, ficar ali pertinho de Cuiabá. Né? Inclusive, havia até uma informação de que era considerada o maior município do mundo, era Chapada dos Guimarães, pela extensão dela. Né? Imagina sair lá de Cuiabá e ir até na divisa aqui com o Pará. Né? Então, e aí, essa questão depois da emancipação, que já veio bem depois, e como então aqui pertencia ao município, Sinop ela foi fundada sendo uma cidade que pertencia ao município de Chapada dos Guimarães. Aí depois, logo ela foi fundada em 74, 75, 76 foi criado o distrito de Sinop. Né? Aí elegeu já um vereador, mas esse vereador tinha que ir lá em Chapada, lá, né? Tratar dos problemas da cidade aqui, tinha que ir em Chapada, que foi o vereador Plínio Calegari, pioneiro, né? E ele foi eleito na época como o primeiro vereador de Sinop pela cidade, né? Que não era município ainda não. E depois, né, mais 4, 5 anos, em 79, é que veio a emancipação política. Aí Sinop, né, ficou com uma grande área também, inclusive uma boa parte dessa área era de Chapada dos Guimarães, né? Mas como você falou realmente no início, era uma cidade que foi fundada num município chamado Chapada dos Guimarães. Professor, e uma curiosidade que eu tenho, assim, o que as pessoas vieram fazer aqui? Né? Porque a expectativa de um mundo novo, de um mundo melhor e tal, como que será os argumentos de venda, né? Para trazer as pessoas, né? Eu sei que teve muito incentivo também, trocas, doações, pessoas vendiam fazenda, ganhava terreno, né? Teve algumas coisas que eu já li ali no livro do senhor, mas assim, a princípio era pura e simplesmente extração de madeira, o que girava aqui a economia da cidade, aqueles anos iniciais ali. Veja bem, houve, né, da parte da colonizadora, ela sempre teve uma preocupação de trazer aqui para, né, a Gleba Celeste, né, que é composta pelas 3 cidades por mais uma, a maioria pessoal lá do sul, mas pessoal que já tinha experiência na área agrícola. Então o objetivo da colonizadora no início era trazer, na verdade, agricultores aqui para a região e naturalmente, né, nesse contexto, né, comerciantes, né, pequenos empresários, né, enfim, né, prestadores de serviço, mas a meta mesmo, né, era trazer, né, agricultores para desenvolver aqui, né, essa área agrícola. Agora, lá no Paraná, principalmente, essas pessoas que vieram para cá tinham uma grande experiência com a lavoura do café. E a colonizadora,
como no Paraná, na época, era um jardim de café, então houve uma tentativa de início aqui de desenvolver a lavoura cafeeira. Né? E esse pessoal, a maioria, não todos, mas a maioria que veio para cá, veio com esse objetivo, né? Para desenvolver, eram pequenos produtores, né? Desenvolver a lavoura cafeeira. Depois, por N razões, acabou não dando certo. Né? Mas a gente viu aqui em Sinop aqui, muitas lavouras de café. Né? Ali onde hoje está o ginásio olímpico, ali era aquela quadra todinha ali, era um viveiro de mudas de café, que era da consadora e que distribuía para os agricultores, para fazer o plantio nas chácaras, nos sítios, né? Então, essa é uma situação, mas que não deu. Agora, naturalmente, que junto com o café, né, se dedicaram ao plantio do arroz, de mandioca, né, e outros produtos agrícolas mais, né? Mas a maioria veio traído para cá na questão do plantio do café, até porque aqui não tem geada, né? Então, na época, houve até uma divulgação forte, né, de que, pelo menos de geada, né, os cafeicultores estavam livres. Mas, em razão do próprio clima, da própria terra, acabou frustrando, né, muitos agricultores. Mas isso, a maioria, né, veio com fé, coragem, determinação, né, não deu certo e já partiram para outros tipos de produção. Aqui nós tivemos, né, várias, e sempre com o apoio da colonizadora. Né? Ela sempre marcou presença junto com as pessoas. Né? Aí, como você citou a questão já que seria na área da madeira. Aqui era riquíssima madeira. Né? Aqui tinha muita madeira aqui em toda a gleba celeste. Né? Nós tínhamos madeira aqui, né? Várias espécies de madeira, de lei mesmo, né? Que são muito utilizadas, né? Para tudo. E juntamente, né? Com a área agrícola, também, né, o incentivo do governo federal, através da Sudan, o governo, na época, ele financiava, inclusive, a implantação de madeireiras aqui na região. O próprio governo incentivava, através da Sudan, da Sudeco, e atraiu também, né, madeireiras, vieram muitas madeireiras também na época. E as madeireiras, naturalmente, exploraram a madeira, geraram emprego, porque trouxeram, e também geraram, assim, a questão de trazer gente para cá, porque precisava de gente trabalhar na madeireira, então traziam famílias de lá, para vir trabalhar aqui. Então, nós começamos, na verdade, né, o atrativo foi a agricultura, mas, assim, praticamente quase que junto já veio a questão, né, iniciamos um ciclo da madeira. E aos poucos, um pouquinho da pecuária, né? Aqui teve também grandes fazendas, né, de pecuária, e aos poucos, né, o pessoal foi se adaptando à região. Agora, eu realmente sempre gosto, né, de enaltecer muito, né, os nossos pioneiros, essas famílias que vieram para cá no início, porque elas sofreram, viu, Murilo? Né, longe de tudo, onde não havia nada, estava tudo por se fazer, né? Distante de tudo, sem rádio, sem televisão, sem telefone, né? Sem luz, né? Sem acesso, sem nada. Sem ter como chegar. Vinha a época de chuva, a BR ficava trancada, não passava nada. Né? Então, eles realmente são... A gente deve muito a eles. Eles abriram um caminho para que nós, né, estivéssemos aqui hoje, né, trabalhando, cuidando da nossa vida, né, empreendendo, né, e, enfim. Né? Então, a gente nunca pode deixar, né, de citar, né, que Sinop ela é o que ela é hoje, graças às famílias pioneiras, principalmente aquelas que vieram na década de 70, que é o começo de tudo. Né? Depois, já na década, eu mesmo vim já no começo da década de 80. Então, a gente já encontrou alguma coisinha a mais que eles não encontraram. Né? Eu, quando cheguei, também não tinha luz. Luz era de motor. Né? Na semana tinha um dia de luz, 5, 6 dias sem luz. Mas já tinha alguma coisinha. Eles não tinham. Né? Quando chegaram aqui, não tinha nada. Era tudo né? mato. Tudo por se fazer, e fizeram. Sim. Então, eu notei isso. Então, essa questão, né, a gente estava comentando do que trouxe, né, essa gente para cá, quer dizer, elas eram motivadas, vieram motivadas principalmente também, Murilo, em busca, né,
de um futuro melhor para os filhos, né? O Paraná passava na época por situação crítica, o Sul lá em geral, o Paraná era por causa do problema lá de geada, né? Problema da concentração de renda lá, que os pequenos produtores lá já não tinham mais muito espaço, né, para manter a sua família. E também, como você citou, a colonizadora facilitou muito aqui a vinda desse pessoal, porque aqui era assim, o agricultor ele comprava facilitou em todo sentido, assim, de facilitar a forma de pagamento, né? Então a pessoa comprava aqui uma chácara, um sítio, a colonizadora doava um terreno aqui na área urbana da cidade para a pessoa fazer a sua casa ali também, né? Então muita gente que veio na década de 70, ao vir para cá, comprava uma pequena propriedade e recebia um terreno, né, para num futuro, mesmo na época, fazer sua casa. E isso não foi só os agricultores. Também os primeiros professores que vieram aqui para Sinop dar aula na escola Nilza, né, Nilza e depois em outras escolas, também a colonizadora, né, por algum tempo, doava um terreno para aquele que viesse lecionar aqui na escola Nilza. Era uma forma, né, de compensar, incentivar, né, para que viessem profissionais para cá desenvolver o seu trabalho, enfim. E assim, né, essas coisas que foram, né, somando, né, somando aqui, somando ali, e a cidade passou por inúmeras dificuldades. É aí que eu queria entrar. Assim. Então, é uma cidade de empreendedores, fundada por empreendedores, né, visionários, que enxergaram uma oportunidade aqui e vieram correr o risco, assumiram o risco de empreender nessa cidade, né, mas também trouxe, né, muita gente com esse mesmo espírito empreendedor que passou por inúmeras dificuldades. Vieram para tentar café, não deu certo o café. Teve uma época, eu queria que o senhor contasse um pouco, mas teve a época da mandioca, teve uma usina de álcool aí, enfim, e vários ciclos, né? Depois nós tivemos aqui mais recentemente uma crise da madeira, que a cidade também foi lá embaixo, e a cidade sempre se reerguendo por conta da sua gente, né? Você vê nitidamente que é por conta do estilo das pessoas da cidade, né, que estão morando aqui, que tem essa veia empreendedora, que querem fazer a coisa acontecer, né? Certo, você falou bem. Porque, como nós falamos já anteriormente, a lavoura lá, o café não deu muito certo, aí se tentou, né? Foi para o arroz, Aí a questão, houve a colonizadora, nós tivemos ali na metade da década de 70, 75, por aí, a famosa crise do petróleo. Foi quando os árabes lá, briga lá no exterior, lá, o barril do petróleo explodiu, né? Foi lá em cima. Criou um problema seríssimo para o Brasil, porque naquela época o Brasil ainda importava, né? A maior parte do que era consumido aqui no Brasil era importado, né? Então criou um problema sério. Aí o governo brasileiro já tinha algumas experiências feitas e tal, resolveu investir no Proálcool, que era justamente um projeto do governo federal para implantação de usinas, né, para fabricar álcool. Mas, no caso, a maioria, 90%, era álcool de cana-de-açúcar, né, que já o Nordeste produzia muito, né, o estado de São Paulo, né, até hoje, o maior produtor. Mas, no caso nosso aqui, a colonizadora, o seu Enio, tinha estado na Alemanha e tal, e ele conheceu uma tecnologia lá de que era possível extrair, né, o álcool da mandioca. Né? Era uma coisa, era novidade no Brasil, né? Que só se faz, álcool era tudo cana-de-açúcar, né? E o seu Enio trouxe, né, através de outras pessoas e tal, trouxeram essa tecnologia para cá, e a colonizadora resolveu implantar aqui, então, a agroquímica industrial, né, que era para a fabricação do álcool, né, para atender a demanda, né, que havia para ir substituindo o petróleo, e mais com uma tecnologia de extração do álcool da mandioca. Né? E realmente foi implantado aqui, né, já no final da década de 70, e a agroquímica entrou em funcionamento no ano de 82, 83, por aí ela entrou em funcionamento. Né? E aqui se desenvolveram, né, na época, grandes, né, plantações de mandioca. Aqui indo para o aeroporto, do aeroporto para baixo, ali que está hoje lá em Brapa, até na beira do rio lá, aquela região na época foi conhecida como o mandiocal, que ali era pura plantação de mandioca. Agora aí é aquela história, né, Murilo? Há toda aquela tentativa, houve, né, toda aquela
né? Puxa vida, vamos, né? Só que até certo ponto, né? Também não deu lá certo, não, por uma série de razões. A colheita da mandioca era feita manual, não tinha o equipamento que tem hoje, né? Então era manual, então era complicado, precisava de gente, né? E muita gente para isso aí. Imagino que precisava de muito volume também, Muito né? volume também para... E outros, não só a Consadora plantou, mas muitos propriedades rurais aí se dedicaram ao plantio da mandioca. E ela realmente ali uns 3, 4 anos por aí, até que foi indo, sabe? Mas depois o próprio governo federal acabou mudando, sabe? A política, né, de incentivo, a política econômica mudou. E isso aí afetou diretamente a agroquímica industrial. E chegou ao ponto, né, que foi aí tentaram, né, fazer álcool de sorgo, também não deu certo. E foi ainda de batata, né? Depois da mandioca, o plantio da batata doce, também era possível extrair o álcool da batata doce com a mesma tecnologia da mandioca. Mas também, né, não vingou, não deu certo e acabou, né? Será que tem a ver também com o nosso solo? Porque aqui tem muita água, né? O nosso solo é conhecido por ter muita água. Eu não sei se o lençol freático aí é muito próximo, né? Tanto é que se dizia, prédio é difícil construir em Sinop, a fundação tem que ser mais reforçada e tudo mais. E porque mandioca é um eu não entendo muito, né, da parte da agricultura aí, mas mandioca parece que onde ela é mais seco o ambiente, é melhor. Ela vai melhor, né? Aqui, mas se bem que para produzir, né, às vezes funcionava. Veja assim. bem, na época, eles devem ter feito também alguma experiência, né, para ver, mas deu. A produção não foi muito problema assim em si, que ela, né, ela em si, a qualidade dela deixou a desejar. Não, eles conseguiram, né, extraíram muito álcool da mandioca. O problema todo foi, né, realmente de questão, né, da política econômica do próprio governo, que mudou, e também do próprio processo, né, que exigia muita mão de obra. Né? Era arrancado manualmente. Mas eu lembro que a gente viu fotos, né, da época da mandioca, eram raízes grandes, então ela dava assim uma raiz grande mesmo. E eu acho que a água não seria o caso que tenha atrapalhado. Agora, o que atrapalhou mesmo foi toda, né, porque não é uma coisa só, né, são vários fatores que acabaram. E aí, como, né, essa questão, mesmo com tudo isso aí, os nossos agricultores, os nossos empresários, né, não desistiram. Né? Não deu certo aqui, vamos tentar isso aqui. Né? E com isso é que Sinop foi se, né, consolidando, foi crescendo, mas sempre, né, a gente gosta de falar, né, foi o espírito arrojado, né, das pessoas que vieram para cá. Né? Meio aquela história, né, quebraram a cara com uma coisa, mas não desanimaram. Né? Não, vamos voltar embora, vamos abandonar isso aqui, vamos embora. Teve um caso ou outro esporádico, né, mas num geral, né, eles permaneceram aqui, meio aquela história, nós viemos para ficar, né? Não deu certo uma situação, vamos partir para outro empreendimento. E foi o que foi levando a cidade, né? E nós vemos hoje aqui famílias de pioneiros que são empresários hoje aí, né? De porte grande, né? Mas por quê? Porque teve um começo lá atrás e uma determinação, né, muito grande, né? Para que chegasse onde chegaram. Esse é o espírito empreendedor, né? Empreendedor e muito, né? Exatamente. O espírito empreendedor, você bate a cara na porta aqui, não deu certo, muda. Né? A gente hoje tem uns nomes modernos, fala vou pivotar o negócio, né? Então, eu testei um produto, não deu certo, vou para outra coisa, não deu certo, vou para outra coisa. Não tem plano B, né? Tem que dar certo aqui. Mas muito interessante isso. E assim, eu gostaria de entender depois disso, né? A gente teve outros momentos de crise também, né? Então, teve esse problema da mandioca, a usina não deu certo, enfim, por conta das mudanças de política do governo. Mas a gente teve também uma crise da madeira mais recente, eu não sei se teve outra anterior a isso que o senhor gostaria de comentar. Mas também tem uma virada de chave aí na política, no agronegócio brasileiro, que é a Embrapa, né? A Embrapa, ela ajudou a desenvolver demais o agronegócio, né? A preparar o nosso solo de forma diferente, para fazer vingar, né, aqui na Amazônia, a soja, o milho, né? No Cerrado brasileiro também, enfim. Então, como é que o senhor associa essa chegada da Embrapa,
essa mudança das tecnologias aí para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso agronegócio de uma forma geral? Então, Murilo, como a gente já comentou, quer dizer, são as crises, né, que a cidade também vivenciou ao longo desse tempo, né? A gente sempre fala, teve momentos bons, né, momentos, né, de realização, e como também teve os momentos, né, de incertezas, né, de dificuldades e tal. E nessa área econômica não poderia ser diferente. Passado nessa questão, nós comentamos do ciclo da parte a questão da madeira. Foi o primeiro grande ciclo econômico de Sinop, a gente não pode negar, foi o ciclo da madeira, né? Ela que alavancou a cidade, né? Agora, como ela teve todo aquele período que ela ajudou a manter a cidade, ajudou a manter na economia da cidade, e ela atraiu, inclusive, outras atividades, né, econômicas para a cidade. Então, ela realmente tem um peso significativo na vida de Sinop, na história de Sinop. E, agora, naturalmente que o ciclo, ele tem, né, é aquela curva, né? Só vai, chega uma, depois vem, né, como acontece, né, ao longo da história. A madeira aqui, ela havia em grande quantidade. Um grande número de madeireiros se instalaram aqui em Sinop e na região aí, né? De grande porte, médio porte, pequeno porte, né, chamada pica-pau, né? E tinha madeira para todo mundo, né? Aqui próximo, não era, mas é lógico, né? A madeira ela vai, né, vai diminuindo, né, a oferta vai diminuindo, né, a matéria-prima próxima de onde está instalada a madeireira. E na década de 80, na década de 70, quando vieram para cá as primeiras madeireiras, a grande dificuldade que eles tinham era o problema do escoamento da produção. Porque a BR era de terra, não tinha, o asfalto foi inaugurado em 85, 84. 10 anos depois. Que foi inaugurado, 10 anos depois da fundação da cidade, né? Então, mas nesse período em que a BR de terra complicou muito na vida além do custo alto do frete, né? Porque não tinha asfalto, né? E outro problema também que as madeireiras enfrentaram aqui há alguns anos, o excesso de chuvas, né? Eu, né, tive informação de madeireiro aqui que chegou a apodrecer a madeira, né, já serrada e tal, no pátio da madeireira, porque não chovia muito e não tinha como tirar a madeira. Não tinha onde guardar, não tinha onde colocar. Então, acabou perdendo, não. Então, quer dizer, são essas... E depois também, né, dessa fase áurea do ciclo da madeira aqui, aí começou a distanciar, né, as áreas onde havia matéria-prima para trazer para a madeireira. Então, praticamente no final da década de 90, é que nós vamos começar a ter o declínio. Só que no caso aqui de Sinop, Murilo, assim, comparando com outras cidades, por exemplo, lá do Paraná, aqui em Sinop teve assim, com relação ao ciclo da madeira, passando para outro ciclo, foi um fato interessante, porque a maioria dos madeireiros, né, dos empresários que se dedicaram à madeira, passaram a se dedicar a outra atividade, ou a pecuária, ou a própria agricultura, ou a atividade comercial, né? Eles investiram na cidade. Que lá no Paraná, você já devia muitos lugares lá, de que acabava aquele ciclo da madeira ali, normalmente a maioria dos madeireiros tal se retiravam e iam para outra região. No caso de Sinop, alguns, não vou dizer que todos, mas alguns acabaram deixando Sinop, foram para outras regiões onde havia matéria-prima. Mas a maioria permaneceu aqui. Tanto é que até hoje nós temos aqui empresários em Sinop que a origem dele aqui foi na área madeireira. Sim, muitos. Né? Então, eles não deixaram a cidade e foram para outra região. Eles permaneceram e, após o ciclo da madeira, Sinop começou a diversificar e muito. Aí você falou da Embrapa. A Embrapa, antes de instalar em Sinop aqui, ela já dava assistência aqui. O pessoal conseguia. E eu acho que é fundamental, né, o papel desempenhado pela Embrapa, porque ela, através das pesquisas dela, da orientação que eles, né, passam para os produtores, é que hoje aqui se produz de tudo, né? Né? Quando eu lembro que muitas vezes eu vi pessoas aqui, né, lá na década de 80 falar, isso aqui não produz nada, isso aqui não dá nada.
Eu falava até que não dava nem mandioca, né? Entende? Então, mas aí vem, né, toda, né, essa pesquisa, né, e aí entra muito nesse papel desempenhado pela Embrapa, né, e no caso do estado de Mato Grosso, pela Emater, né, que também deu muita assistência na época aqui para, né, os agricultores, e com isso, né, o pessoal foi aprendendo, foi conhecendo como que funciona o clima aqui, né, como que tem que ser tratada a terra que era muito ácida, né, então precisava de mais calcário, né, e com tudo isso aí, né, com o aprendizado, o pessoal foi, né, aprendendo e fazendo e mudando, e chegamos onde chegamos, né? Sinop hoje, ela vivenciou, passando do ser da madeira, depois mais que diversificou, né? Com vários outros tipos de produção, e hoje na cidade está bombando aí, né? Em todas as áreas. Não, e é muito interessante. O que o senhor atribui, assim, se o senhor fosse resumir, por que Sinop é o que é, assim? Por que tem essa pujança, essa visibilidade toda, né? As pessoas chamam até de bolha muitas vezes, né? Não é possível, essa cidade está vivendo uma bolha, os números, né, não param de impressionar. Isso aí não dá para desgarrar o hoje da nossa história, né? Mas uma cidade tão nova, com 50 anos só, por que Sinop é o que é hoje, assim, se o senhor fosse resumir em poucas palavras? Assim, bem resumido, primeiro, eu acho que a gente tem que citar a colonizadora, que a colonizadora, diferentemente de outras colonizadoras, que abriram cidades, venderam lá o que tinha que vender e se retiraram. E ficou o pessoal, Deus dará, né? No caso nosso, que a colonizadora sempre esteve presente na vida da cidade, né? Sempre, né? Eu lembro do seu Enes, volta e meia estava aqui, ele corria atrás, ele ia atrás de ministro, atrás de presidente, trouxe presidentes aqui, quer dizer, assim, para não alongar muito, quer dizer, nós começamos para mostrar para Sinop por que ela é assim hoje, né? Ela é essa cidade que hoje está aí, começa com a colonizadora, que abriu a cidade e marcou presença sempre na vida da cidade, né? Segundo, os nossos pioneiros. As nossas famílias pioneiras, a maioria que veio para cá permaneceu, diferentemente de outras cidades que a maioria acabou se retirando, foi embora, né? As nossas famílias pioneiras vieram, sofreram, né? Penaram, né? Tiveram que mudar certas coisas, enfim, mas permaneceram, né? Aguentaram a coisa, né, todas as adversidades, as dificuldades, né, e permaneceram, e isso aí é muito importante porque elas mantiveram aquela chama acesa, não, nós vamos vencer, né, sempre entrando nessa questão da questão de ser empresarial mesmo. Nós viemos aqui, né, para fazer, nós viemos aqui para começar uma vida nova, nós viemos aqui para, né, crescer junto com essa cidade. Então, isso é importante. Eu vejo uma outra coisa assim também, que a colonizadora, nas nossas famílias pioneiras, e a cidade de Sinop, a gente toda de Sinop, né, ela sempre, eu sinto assim, que sempre acreditou na cidade. Com tudo que ela passou, com todas as dificuldades, né, momentos que, né, isso aqui não vai para frente, isso aqui, né, é daqui para trás e tal, mas a maioria da gente de Sinop acreditou na cidade. E outra, que também ajudou muito a cidade, a localização dela, né, assim, a possibilidade também que foi dada de ao longo do tempo, vindo cada vez mais gente de todas as regiões do Brasil, né? Profissionais de todas as áreas, né? Eu também pesa muito a administração pública da cidade, ajuda muito, né? Se nós temos hoje aqui uma universidade federal, porque uma administração pública foi atrás, né? Se nós temos aqui uma Embrapa, porque também essa administração foi atrás, se nós temos aqui a Universidade Estadual, porque houve um trabalho, né, da administração pública, né? Então, quer dizer, também isso aí ajudou muito o crescimento da cidade, né? Então, a busca, né, de melhorias para a cidade,
né? Uma cidade que com poucos anos recebeu a visita de vários presidentes da República, vários ministros, né? Governadores. Então, é porque é uma cidade que ela sempre me chamou atenção na Puxa Vida, né? Está acontecendo algo diferente ali, né? Apesar do nome ser meio esquisito, né? Mas é uma cidade que ela, desde o nascimento dela, né? Você, né, a gente vê, aí vem a questão da história, né? Desde o nascimento, parece que Sinop já foi meio talhada, né, para ser a cidade que é hoje. Sim. Né? Então, ela já tinha aquela marca, assim, você vê, com pouco tempo já chegou o telefone aqui. Mato Grosso tem cidade que tem mais de 300 anos. Na época não tinha telefone. Sinop com 74, 80, uns 7 anos recebeu o telefone. Com 7 anos recebeu a emissora de rádio, que é a origem aqui da Rádio Meridional, né? Que era a Rádio Nacional, era do governo. Então, quer dizer, foi a primeira emissora, né, que hoje é a Rádio Meridional. Então, parece que ela foi talhada mesmo, né, para ser essa cidade, né, que hoje é orgulho para todos nós, né, Murilo? Quem chegou aqui na década de 70, 80, 90, 2000, 2010, chegou ontem aqui, já se orgulha da cidade. Sim. É uma cidade linda. Eu tô aqui há 12 anos, cheguei em 2012, dia 30 de novembro de 2012. Na verdade, cheguei dia 29 para assumir na Justiça Federal, dia 30 de novembro de 2012. E assim, eu sou apaixonado por essa cidade, eu não me mudo mais daqui. É aqui que meus filhos nasceram, 2 sinopensezinhos ali. Eu tenho minha família, eu formei aqui, né? Apesar da minha esposa ser de Cuiabá, eu trouxe ela para cá, construí as minhas raízes, meus negócios. Eu sou muito grato, para mim é um prazer enorme eu estar batendo esse papo aqui com o senhor, conhecendo um pouco da história dessa cidade e homenageando essa cidade justamente por conta disso. Assim, para mim, eu me sinto orgulhoso de falar de Sinop. Eu encho a minha boca mesmo para falar bem dessa cidade, para falar o quanto que essa cidade é diferente, quanto que ela cresce. Em 2012 que eu cheguei aqui, eu já comecei a perceber não sabia o que era, uma energia diferente. Eu precisava empreender, eu estava vendo oportunidades o tempo todo, passando, e eu falava, eu vim para ser servidor público, mas essa veia empreendedora já existia, assim, mas foi potencializada por Sinop, porque eu falava, cara, não é possível que todo mundo está empreendendo, cada dia tem um negócio novo aparecendo nessa cidade, o tempo todo essa pujança, e eu não vou ter o meu também, eu preciso construir aqui também, né? E quanto mais o tempo passava, mais parecia que eu estava perdendo tempo, né? Que já era para ter aberto algum negócio, ou investido num imóvel, num terreno, alguma coisa aqui nessa cidade. Então, assim, eu sou muito orgulhoso mesmo de estar aqui. Sinop me deu muitas possibilidades mesmo, e para mim é uma honra, um prazer mesmo tá batendo esse papo com o senhor. Mas não está acabando ainda não, vamos continuar. Eu gostaria de falar sobre o futuro. A história, ela explica o presente, mas ela também dá muitas direções aí do que a gente tem pela frente. E eu gostaria de ouvir o senhor, pelo feeling do senhor, o que o senhor acha que ainda tem para o futuro de Sinop, né? O que ainda vem aí de novidade. Veja bem, Murilo, até aqui a gente falou, né, do que foi, né, para chegar aqui, né? Chegamos aqui. Eu vejo assim, como você falou, é uma cidade, ela cresce porque, né, o empreendedorismo aqui é muito grande, né? Ela cresce porque nós temos aqui, né, não para de chegar, né, pessoal, né, com vontade, com desejo de investir aqui, né, de participar da vida da cidade. É uma cidade que ela sempre está aí, né, tá em ebulição, né? E agora tem um outro lado também que preocupa um pouco, né? Eu vejo assim que a cidade ela tem que começar a pensar grande. Ela não pode mais pensar como era uma Sinop aí de algum tempo atrás, né? Principalmente as nossas administrações públicas, né? Então, hoje, um administrador de Sinop tem que ver Sinop como uma cidade que precisa se fazer coisas aí, né? Principalmente que venha atender a demanda, né? Que está aí, né? À vista de todo mundo, ela precisa, né, olhar para o futuro. Né? Precisa olhar para esse futuro e com infraestrutura, que ainda tem muita infraestrutura aí que é carente,
né? Sinop ainda, eu acho que está na hora dos nossos administradores públicos, né? Também atentar para isso aí, né? Que senão, o que vai acontecendo? Vai dando nó na cidade. Se não se preocupar, né, com a questão dessa questão viária da cidade, né? Eu hoje me preocupa muito quando eu vejo aí, né, carretas e carretas passando dentro da cidade. Quando eu vejo cidades, né, de outras que já se fez, né, aquelas vias, né, em torno da cidade, né, quando eu vejo assim que já existe, que chamam lá é o contorno, né? Contorno sul, contorno norte e tal, e desvia o trânsito pesado da cidade, porque é um perigo, né? Um perigo e é ruim para, né, quem está na cidade e também para os caminhoneiros. Né? Eles também têm dificuldade de passar, como eu vejo aqui, né, em ruas aí que tem hospital, tem escola e tal, passando, né, carretas mais carretas. Quer dizer, eu acho que está na hora de fazer estudos. O pessoal que é da área, né, eu não entendo muito isso aí, mas que é da área, de ver essa questão da engenharia viária da cidade e de começar a pensar nisso aí, né? Como também, né, outras demandas, já que a cidade, com o crescimento, já está a exigir, né? Então, como você falou, o que eu vejo o futuro? Eu vejo o futuro assim, né? Que o que foi feito, foi muito bom e tal, mas precisa se fazer muito e muito mais, né? Para que a cidade, eu vejo assim, que as coisas públicas, para que, né, a estrutura pública acompanhe, né, o crescimento da cidade, que é feito pelos empresários, né, pelos empreendedores, em todas as áreas, na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, na área educacional, na área saúde, serviço. Saúde, quer dizer, meio aquela história, né? O povo está fazendo a sua parte, né? A população de Sinop está fazendo a sua parte. Agora precisa, né, que os poderes públicos atentem para as questões que são necessárias discutir, debater, não é só discutir e debater, fazer. Porque eu já vi muita coisa que em Sinop se discute e não sai da discussão, né? Vamos discutir, mas não resolve nada, né? Tem que realmente haver a participação, discutir, chegar a um ponto e fazer, né? E Sinop está precisando de muito, né? De se voltar um pouco para essa infraestrutura de cidade grande, de cidade que já está com 300 mil habitantes, né? E ela não pode ficar aí com uma cidade de 10 anos atrás. Eu costumo falar que Sinop ela cresce apesar do poder público, né? Assim, tudo bem, lá atrás teve um incentivo para vir para cá e tal, mas se não fosse a coragem do empreendedor de vir aqui, né, da colonizadora, Cione Pepino, João Pedro Moreira de Carvalho, de empreender aqui, né, construir a Gleba Celeste, tirar do papel um projeto que era da onde era só mato, né? E hoje é a mesma coisa, os empreendedores é que fazem a cidade crescer, que trazem negócio, trazem oportunidades, né, e atraem novas pessoas, atraem novos empregos. Sinop virou um polo da região, a saúde atende todo o norte do estado, atende também outros estados aqui para cima, né? Pará, Rondônia, mesma coisa, educação. A cidade tá, a nossa parte a gente está fazendo, né? É isso mesmo. Então, apesar do poder público, porque se você for parar para pensar, uma BR, por exemplo, o 63 já era para estar duplicada há muito tempo, porque é um problema, né, de escoamento da produção e tudo mais, é real, é latente, morre gente todo dia nessa BR, é muito triste, né? A gente tem ferrovia, já era para existir, né? Tá se falando, ninguém sabe se vem, se não vem, é um sonho, mas assim, o poder público ele chega na rabeira, né? O crescimento ele é puxado pela sociedade e o poder público vem correndo atrás, sempre correndo atrás. O que o senhor falou faz muito sentido, né? De agora eleger, né? Não só agora nesse momento de eleição, mas assim, os administradores públicos atuais pensar na Sinop de 30 anos, de 20 anos para frente, né? Não ficar só correndo atrás do crescimento, né? É verdade, Murilo, né? Porque você falou bem, Sinop cresce muito, né, em razão da sua gente mesmo, né? Agora, é necessário que o poder público acompanhe, né? Acompanhe, e pelo que Sinop é hoje, né, eu acho que se for, né, tem como acompanhar, né? Tem como fazer, né? E isso é necessário, porque senão fica só, né, o
pessoal, o empresário fazendo e fica assim meio que omisso na participação de poder público. E ele tem que marcar presença. E eu envolvo aqui, Câmara, é o Executivo, né, o Legislativo, né? Porque eu sempre vejo assim, sinceramente, eu acho que a nossa Câmara tinha que ser mais atuante, né? Nossa Câmara tinha que ser uma Câmara mais presente, né? Eu tenho comigo, assim, um pouco que eu sei, né, do Legislativo, mas o vereador, ele é um representante, representa aqui a cidade, representa lá o seu bairro e tal, mas ele tem que estar presente em tudo na cidade, não é só em certas coisas, né? E é necessário isso. Então, quando nós temos um poder público, né, atuante, seja o executivo ou o legislativo, ajuda e muito, né? Agora, é necessário, né, que a gente tenha realmente, não. Sim. Porque a parte, né, da parte geral, a parte do comércio, da indústria, né, isso não está sendo feito. Está sendo feito. Professor, eu gostaria de perguntar também para o senhor, agora um pouco mais descontraído, em relação a... O senhor é historiador, o senhor viveu a história de Sinop, né? O senhor está aqui há quantos anos? 41. 41 anos. Então o senhor viveu boa parte dessa história, né? E eu gostaria de saber, assim, curiosidades, causos, né, engraçados aí. O senhor tem algumas para contar, né? pra gente? A gente não lembra muitos não, viu? E alguns até não é bom. Mas não dá para contar em público. Mas tem, né? Tem casos, por exemplo, aqui teve vamos ver se eu vou lembrar direito como é que foi. Teve uma eleição aqui, e naquela época podia, né? Os candidatos dar brinde para os eleitores, né? A famosa da tijolo, não sei, até hoje não, mas é escondido, né? Porque a lei não permite, né? Mas aqui nós tivemos numa das eleições, isso aí eu vi diretamente, não é porque me falaram não, viu? Aí foi dado, né, aos eleitores, né? Os candidatos a vereador visitavam aí, na época também eram poucos bairros, não eram muitos não. E tinha um pessoal que tinha problema, né, dentário e tal. Então, aí a campanha arrumou lá um dentista, né, que fazia parte da campanha, e um fazedor de dentadura, acho que protético, né? E depois até ele foi embora daqui também. E aí resolveram, então, né, dar a dentadura para o pessoal que precisava. Acabar de arrancar os dentes que o cara tinha e tacar a dentadura, né? E assim foi, né? Homens, mulheres, enfim, né, até jovens, né, o pessoal tinha os dentes bem estragados, né, infelizmente esse pessoal com menor poder aquisitivo, né, mais humilde, né, então tinha um problema assim. E nessa campanha, nessa eleição, foi marcado um dia no comitê, né, da político, de fazer a entrega das dentaduras, né, para as pessoas que tinham. Só que o dentista que fez, né, tal, mandou, né, para o protético, e o protético fez as dentaduras, mas ele não guardou a denominação, enfim, lá, a marcação não lá identificou. De quem era, não guardou a identificação. Pegou as dentaduras, botou, antigamente tinha aqueles potes de bala, né, de plástico, de vidro e tal, aqueles potes grandes, e botou as dentaduras tudo ali dentro, embrulhou no jornal e mandou lá para o comitê. E o povo chegando, e as dentaduras não chegavam. E aí uma das pessoas do comitê, eu estava lá porque eu estava presente, resolveu, né, como é que faz? E o povo já bravo, porque não chegava, aí chegou as dentaduras. Aí quando foi abrir, uns 3, 4 vidros lá, né, cheio de dentadura, mas não tinha identificação. Aí o que um inteligente lá fez? Ele tinha aquelas mesas antigas, que era 2 tábuas em cima, 2 cavaletes, né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos estender uns jornal aqui e vamos botar as dentaduras assim em fileira, né? E aí o povo está lá na fila. Aí vocês vão esperar, nós vamos colocar as dentaduras aqui, aí vocês vão experimentando, que der certo é a sua. Isso realmente aconteceu, parece piada, né? Mas realmente aconteceu, é um fato, né? Que marcou aí. Aí um outro fato também que eu lembro, também na área política, né? Na época, um determinado vereador resolveu fazer aquele sabãozinho pequeno, né? Sabão, e botar, né, o nome dele, né, no fazer o sabão, já gravar lá o nome, fazer propaganda no sabão, e começou a distribuir, né, para a população, né? Aí os adversários usaram daquilo, falaram,
o vereador Frontal e o candidato dele a prefeito estão chamando o povo de porco, que estão dando sabão para o povo tomar banho porque estão dizendo que é porco, sabe? E aquilo pegou mal para danar, tanto é que tiveram que tirar o sabão de circulação. Então, a política tem coisinhas, né? A assim, política tem muito disso, né? Tem, uma pecha que pega ali, uma situação que acontece pode derrubar ou alavancar um candidato. Né? São coisas. Naquela época eu lembro que eles faziam aquelas painel, colocavam nas datas vazias, terreno vazio aí, né? Não é nada, eram uns placas, faziam lá de laminado. Aí um belo dia eu ia passando à noite, né? Tinha participado de uma reunião, eu ia passando, aí eu olho lá e vejo um pessoal que eu conhecia e que aí estava a cara lá do candidato a prefeito e do vice, né? Grande, era uma placa grande que tinha, e os caras lá, e era de madeira, né? Aí o pessoal lá cortando, que eu olho assim, era o próprio pessoal do candidato. Falei, mas não é possível, os próprios derrubando, né? Aí no dia seguinte eu encontrei com um deles e perguntei, mas escuta, fulano, vocês derrubaram? Ele falou, não, aquilo lá foi mandar para nós derrubar, para depois acusar o adversário, que o adversário está desesperado, então está derrubando nossas placas. Sabe, essas artimanhas da política. Tem em todo lugar. Né? É que eu lembro, assim. Seu Luiz, mas professor, um outro ponto aqui. A história do senhor com Sinop, né? O senhor veio para dar aula no Nilsa lá atrás, o senhor já veio para ser professor? Como que é a sua história com Sinop? Na verdade, assim, eu conheci o pessoal da colonizadora lá em Maringá. Em Maringá. Eu lecionava no Colégio Gastão Vidigal à noite e de dia eu trabalhava na Secretaria de Educação de Maringá. E lá no Gastão Vidigal, era colega meu de trabalho, o professor Ari de Lima, né, de língua portuguesa. E o Ari de Lima, ele era bem mais velho do que eu. E o Ari de Lima, ele chegou a ser deputado federal pelo Paraná. E o Ari de Lima, ele que fazia toda a correspondência do colonizador no Pepino. Ele era o secretário do Pepino. Os discursos, né, toda aquela parte, assim, né, ele que fazia para o seu Enio. E através do Ari de Lima é que eu conheci o seu Enio, Dona Nilza, o João Pedro Moreira de Carvalho. E aí, na época, nós tínhamos 4 filhos pequenos ainda, mas eu estava lá, aquela minha vidinha lá em Maringá, né? A minha esposa lecionava no Colégio Marista e tal. E nesse TAT todo, o próprio Ari de Lima, inclusive, ele é autor do hino de Maringá e do hino de Sinop. Né? Ele que escreveu a letra. E o Ari de Lima, não, você é novo ainda, eu já estou velho, eu vou ficar aqui por Maringá mesmo, você não vai para lá e tal. Aí quando eu vim, né, eu cheguei aqui dando aula na Escola Nilsa, mas eu na época também, eu montei a segunda escola particular aqui de Sinop, era Balão Mágico, sabe? Só escola infantil, né? Eu e minha esposa. E era até numa casa ali perto da prefeitura. Isso foi 83, isso aí. E só que logo depois foi criada, já no ano seguinte, a gente funcionou um ano ali, sabe? Aí chegou um pessoal aqui que era Embratel, na época da Embratel, eram funcionários do governo federal da Embratel. E ela, a esposa do menino que veio para cá para cuidar da Embratel, era da área da educação. Aí casou algumas coisas que foi criada a Delegacia Regional de Educação aqui de Sinop, e o seu Enio, na verdade, na época o prefeito já era o Geraldino Dalmaso, o primeiro prefeito de Sinop. E o seu Enio, na verdade, que indicou meu nome, porque ele já conhecia o meu trabalho lá de Maringá na Secretaria de Educação. Aí indicou para o seu Geraldino, que eu fui conhecer o seu Geraldino, o primeiro prefeito de Sinop. E aí nesse ano, criaram a Delegacia Regional e eu acabei, né, assumindo a delegacia. Aí teve todo aquele trabalho, eu ia para Cuiabá, não tinha estrada, era complicado para instalar a delegacia aqui. E a delegacia, ela atendia a região toda aí, sabe? E eu quis deixar para minha esposa, então ficar tocando. A escola estava, sabe, deveria ter ficado, porque a escola estava, né, crescendo. Só que a minha esposa não teve coragem de continuar. E aí deu certo, porque esse pessoal de Embratel que chegou, ficou interessado na escola. Aí eu acabei repassando a escola para eles e fiquei só Mas eu lecionei na Escola Nilsa, né? Foi quando ali, né, o ex-prefeito de Sinop, o ex-deputado Nício Leitão foi aluno ali, né? A Mirtz foi aluna minha ali na época, ela, o irmão dela, né? Então eu tenho várias pessoas que hoje estão aí, né, na área empresarial de Sinop, né? Até na área política.
que a gente teve o prazer de ter como aluno ali na Escola Nilza, sabe? E é gratificante para a gente ver, né? Pessoas que a gente, né, trabalhou junto ali um tempo ali, hoje estão aí, né, como empresários, como mesmo na área pública e tal, né, estão contribuindo e muito, né, com o crescimento da cidade. E aí eu, depois de lá para cá, depois disso aí, depois eu fui ser chefe de gabinete do primeiro prefeito, né, e veio o segundo prefeito, que foi o Adenir Barbosa, continuei chefe de gabinete dele. Aí depois o Antônio Contino, fiquei à disposição da Universidade Federal, foi a época, né, que a universidade estava se instalando aqui. E depois aí veio novamente o Adenir, eu fui secretário de Educação e Cultura do prefeito Adenir. Aí veio o Nilson, fiquei um pouquinho de tempo, né, cuidando da minha vida. O Nilson me chamou lá para fundar, né, para criar o Museu de Sinop. Na época foi dada a denominação de Casa da Cultura, porque envolvia, né, o museu, envolvia as escolas lá, a Escola de Artes, que era na e o coral. Antes da Embaúbas, era na Castanheira, lá perto da Praça Plínio Calegaro. E ali foi o auge do museu. Ali virou um cartão de visita da cidade. Não, o prefeito chegava a pessoa de fora e levava no museu, né, para conhecer um pouco da história da cidade, ver, né, era muito bem organizado, né, tinha espaço, né, mesmo. E ali a gente sempre fazia também aquelas exposições temporárias. A nossa grande artista, Mari Bueno, fez várias exposições ali. Né, então, sabe, e depois disso aí, né, aí eu fiquei um tempo ali também na Coordenadoria de Cultura. E depois de lá para cá, né, sempre esteve, né, fazendo as coisas e tal, dirigiu o museu por 16 anos, né? E... O senhor tem um outro livro também, que o senhor é autor, né? Não só esse que a gente na verdade, o total são 4 trabalhos, né? O primeiro, que eu fiz um manual conhecendo o nosso município, era mais pedagógico, sim, mais para a área educacional, né? Aí depois fiz depois fiz o Raiz da História de Sinop, né? Que já bem mais... E depois o Atlas Histórico e Geográfico, aí eu coloquei também a geografia, né, os mapas do município, né, os rios, tá, a parte geográfica do município e um pouco da história. E o último agora que é esse, né, Sinop 50 anos de história, que é bem mais amplo, né, mais completo, e que onde a gente procurou retratar, né, às vezes faltando ainda alguma coisa e tal, mas retratar Sinop em todas as suas áreas, né, todas as suas áreas a gente procurou, né, pelo menos destacar alguma coisa, se não tudo, pelo menos alguma coisa a gente tentou registrar para que as pessoas vejam, né, o quanto Sinop tem, né, que às vezes a pessoa não sabe o que tem em Sinop, né, o quanto Sinop tem hoje, né, seja de órgãos públicos, seja, né, de atividades econômicas, né. Então a gente tentou fazer isso aí na área educacional. Eu sempre falo que uma das maiores indústrias de Sinop é a área educacional. Sim. Né, começa lá desde, né, da escola infantil até o nível superior, né? Então é uma cidade que é um polo, né? Como você falou agora há pouco, é um polo educacional, é um polo na área da saúde, atende aí, né, muitos municípios da região, né? Sim. E a gente está aí vivendo, né? 41 anos de Sinop, estou chegando aos 80 anos esse ano, né? E estamos aí, né? Que bom, batalhando. Bom. Ótimo, que bom que a gente pode conviver com o senhor, ter essa experiência, bater esse papo, conhecer os seus trabalhos, né, para manter viva mesmo a história da cidade, né, isso é muito gratificante. Professor Luiz, uma outra pergunta, agora só uma curiosidade, o senhor foi delegado regional, o senhor chegou de conhecer Oswaldo Sobrinho? Demais, demais, eu trabalhei... Quando ele foi também, né? Teve aqui o Nilwan. Teve aqui o Nilwan, filho dele, né? Nilwan Ribeiro Sobrinho. Inclusive, a gente está aqui na sede, né, da Meridional. Né, ele é responsável por essa empresa aqui, enfim, a Jovem Pan, né? E ele falou um pouco, o pai dele era delegado regional e vinha para cá também, né? Então, o pai Vocês dele... trabalharam juntos ou... Junto num segundo momento. No primeiro momento, não. Porque o Oswaldo Sobrinho, ele foi delegado, como eu fui aqui de Sinop, só que ele era de Cuiabá. Só que naquela época, a única delegacia regional de educação era de Cuiabá. Atendia Sinop, Colíder, tudo aqui o Nortão, né? Então, e o Oswaldo Sobrinho, ele vinha muito aqui para a região.
Ele vinha para Sinop, vinha para Colíder, para Guarantã, para Juara, para todo. Aí depois, né? Isso aí que estou falando é nos anos 80, 81, por aí. Aí talvez até um pouquinho antes. Aí em 83 eu vim para cá, 84 foi criada, 83 foi criada a Delegacia Regional de Educação aqui de Sinop. Aí foi quando eu assumi a delegacia. No 84 foi. No final de 83 eu assumi a delegacia. 84 já me instalou, aí separou de Cuiabá. Mas o Oswaldo Sobrinho realmente ele era o delegado que as primeiras escolas aqui de Sinop ele marcou presença. E aí depois na década de 90 o Oswaldo Sobrinho foi vice-governador, né? E quando ele foi vice-governador, mas ele foi, né, assumir a Secretaria de Educação. Aí eu era aqui superintendente regional, aí eu tinha mudado já o nome, era superintendente regional de Educação e Cultura. E aí eu tinha assumido um pouquinho antes. E foi a única vez que aqui em Mato Grosso teve eleição para uma autoridade regional na educação, sabe? Foi feita a votação e o pessoal achou que eu devia ir lá, eu fui e acabou. Mas aí eu convivi com o Oswaldo Sobrinho muito, sabe? Nossa, no trabalho em si e na amizade, sabe? Que aí eu lembro direitinho que eu ia lá para Cuiabá resolver os problemas das escolas aqui da região. Eu marcava lá, não tinha que agendar e tal, porque imagina ele, o secretário, atendeu o estado todo, né? E eu já chegava cedo lá, já agendava, né? Aí a secretária falou, Luiz, sabe como é que é, né, secretário? Ele falou que você vai ser o último daí, né? O último né, para ser atendido, que depois, né, ele vai te convidar para ir jantar, para, né, comer um lanche e tal, você vai ter que esperar. Eu falei, pô, mas eu não quero lanchar não, eu quero resolver. Ele falou, não, mas ele disse que... Então era assim, a gente tinha assim uma proximidade, próxima, legal. Eu e ele, o Oswaldo, assim, ele foi muito, com a gente, assim, ele foi muito legal, foi uma pessoa assim muito, né? Eu tenho, inclusive, acho que ali, não me lembro, acho que está no livro, tá assim, quando foi homologado os cursos superiores da Unimato, os 3 primeiros cursos, Matemática, Pedagogia e Letras, eu era o superintendente aqui, o Oswaldo era o secretário de Educação. Aí nós teve aqui uma solenidade aqui, ainda foi lá na Mita Diocesana, em que ele assinou a homologação e eu assinei também, sabe? Dos 3 primeiros cursos superiores de Sinop. E na época o pessoal do Unimato até tirou fotografia e tal. E aí, se eu não me engano, acho que tá no meu livro essa foto. Tá ele sentado, né? E na época ele era mais cheinho, hoje ele tá magro, né? Mas ele era mais robusto. Que legal, que legal. Uma história viva aqui, né? No nosso podcast. Bom, agora a gente vai encaminhando para o final, seu Luiz. Eu gostaria, assim, de deixar aberto para o senhor, para a gente divulgar o livro, né? Deixa eu falar de novo aqui. Livro 50 anos de História, Sinop, professor Luiz Erardino Ferreira dos Santos. Eu já estou lendo lá na escola, a gente tem um exemplar, né? E tá à venda também, está disponível, né, senhor Luiz, para quem quiser, pode mandar uma mensagem aqui pra gente, pode procurar nosso Instagram que a gente direciona aqui pro seu Luiz. Tem algum Instagram, alguma coisa mais moderna aí que as pessoas possam encontrar o senhor? Tem o meu telefone, né, que é o 999850631, né, o meu e-mail que é erardi.santos@hotmail.com. E o livro também, que, né, está disponível para comprar onde? Para comprar, tem 3 locais. Lá a Galeria da Maribuena, certo, e a Casa do Artesão, fica ali na entrada da cidade. Estão tendo lá também uma lojinha lá no shopping, né? E no Machado Itaúbas, né, ali no pessoal do SAC. Então, ele tem 3 locais. Agora, se o pessoal quiser ter contato direto com a gente, é por esse telefone que eu falei, ou pelo meu e-mail, né? Ótimo. E aí a gente, né, está à disposição, né? Então... Perfeito. Eu vou colocar o seu telefone aqui, né, no cantinho aqui, para aparecer no vídeo para as pessoas verem. E eu quero agradecer demais a presença do senhor, né? Para mim, como eu disse, foi um prazer poder recebê-lo aqui, né? Falar dessa cidade que está fazendo aniversário agora, 50 anos, uma cidade que mudou minha vida, né? Que eu devo muito e eu sou muito grato. Então, para mim, realmente é um prazer, uma honra poder receber o senhor aqui para bater esse papo
sobre a história dessa cidade. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para esses novos sinopenses, né? As pessoas que estão chegando aí, que como eu cheguei há 12 anos, né? Tem gente que está aí há 1 ano, tem gente que está chegando agora, tem gente que tem, enfim, menos tempo aqui de Sinop, né? Não conhece essa história. Mas que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas, assim, o que você diria para os sinopenses aí das futuras gerações também, as nossas crianças, enfim? Bom, antes de mais nada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, conversando um pouco sobre essa história, né, cheia de sonhos, realizações e naturalmente também com as suas dificuldades, seus tropeços, né? E então para a gente é gratificante também, né, estar aqui nesse papo, né, bem. Eu falo um pouquinho demais também, né? Mas o que eu tenho a dizer, né, principalmente para o pessoal que está aí há pouco tempo, está chegando, não chegou ontem, ou há 1 ano, 10 ou 12 anos como chegou, eu vejo assim, a cidade se constrói por todos. Todos que vêm para cá, não importa se foi há 10 anos, há 20 anos, 5 anos, todos estão contribuindo, né, para a construção dessa cidade. Todo mundo está colocando um tijolinho ali, né, para que essa cidade cresça, né, como ela está crescendo. E a cidade, né, uma cidade que recebe a todos, né, de braços abertos. Eu vejo uma coisa que é muito importante, Sinop, porque ela é uma cidade bem... Ela acolhe gente que de todas as regiões do Brasil, não só do Brasil. Hoje nós temos aqui pessoas aqui que são de outros países. Né? Outro dia mesmo fui no mercado aí, o caixa venezuelano. Né? E outro dia fui no outro local, a pessoa que me atendeu, cubana. Então é uma cidade que acolhe, né, brasileiros e não brasileiros, né? E eu, né, como mensagem, eu gostaria de que, né, todos que estão hoje aqui, né, sempre tenham em meta, assim, que é possível, sim, a gente crescer, ensinar, crescer com a cidade. Aí depende de cada um, né? O caso de tanta gente que veio, enfrentou dificuldade, mas, né, lutou, batalhou, venceu. Né? E aí um grande exemplo para nós são os nossos pioneiros. Né? Lutaram, né, tiveram dificuldade, passaram necessidade, mas lutaram. Lutaram e venceram, e hoje, né, a família, já os filhos, os netos, né, estão aí, né, à frente de empreendimentos, à frente, né, da vida empresarial da cidade, em todas as áreas, né? E é uma cidade que oferece tudo, né, Murilo? Então, né, como você mesmo, né, citou, puxa vida, é uma cidade que a gente tem gosto de morar aqui, né? Eu tenho uma frase que me marcou muito do primeiro prefeito de Sinop, infelizmente já falecido, seu Geraldino. Uma vez conversando com ele, ele falou: Luiz, a gente só dá valor para Sinop quando a gente sai daqui. A gente sai daqui que a gente dá valor para a nossa cidade. Que ele tinha saído um tempo daqui e tal, aí ele falou justamente por isso. Ele falou, só porque quando a gente sai que a gente vê o quanto que a nossa cidade é boa, é acolhedora, né? O pessoal aqui é um pessoal bom. Então, me marcou muito aquilo, sabe? Né, o primeiro prefeito de Sinop, a gente só dá valor para isso. Quando a gente sai, aí que a gente realmente, né, vê o que ela representa na vida da gente. E, né, tenho a dizer a todos que hoje estão participando aí da construção da cidade, né, em todas as áreas, né, dos nossos maiores empresários, as nossas pessoas mais humildes, todos estão ajudando a construir a cidade. Todos têm a sua parcela, né, de participar, tem a sua participação, né? Tem lá o seu tijolinho, né, sendo colocado, e que a gente consiga levar essa cidade aí, né, da melhor maneira possível e viver bem nela. Né? Então, eu agradeço mais uma vez na oportunidade e a gente fica feliz, né, de estar vendo a cidade comemorando 50 anos. Hoje é das cidades mais importantes, é a maior cidade do norte, é a mais importante do norte de Mato Grosso. É a 4ª cidade hoje, né? E em algumas coisas é a 2ª, 3ª, né? Em algumas áreas. Num geral é a 4ª, que só perde para Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, né? E no nosso nortão aqui polariza, né, toda uma vasta região, até o sul do Pará. Então a gente só tem a bater palmas para a nossa cidade e agradecer por estar aqui. Isso aí. Obrigado. E essa mensagem final aí, né, de que a cidade é feita... A história é contada pelos vencedores, né?
A história é contada pelos vencedores. Como o senhor citou, teve gente que talvez voltou, desistiu, mas quem não enxergou essa cidade como... o senhor falou da questão que é muito característica dessa indústria extrativista, né? A cultura de você chegar num lugar para extrair minério, para extrair madeira, para extrair ouro, diamante e tal, arrancar as riquezas dali e ir embora, né? E Sinop, ela é o que é porque as pessoas que vieram para cá, apesar de terem em algum momento da história usado dessa indústria extrativista, né, de tirar a riqueza ali da madeira e tudo mais, as pessoas apostaram, investiram na cidade, quiseram continuar e apesar das crises, batalharam, lutaram para continuar aqui, né? Então, essa mensagem acho que é extremamente importante para o empresário, o empreendedor que é de Sinop, que quer investir em Sinop, quer empreender em Sinop. Não quer dizer que vai ser fácil. Vai ter muita crise, vai ter muito tropeço. O público de Sinop é muito exigente, é um mercado muito competitivo, né? Então a gente tem as pessoas que moram aqui, mas que conhecem o país todo, sabem o que é bom, sabem o que não é bom, né? Então, aqui, como costumo dizer que Sinop não aceita qualquer coisa. Você vai abrir um restaurante, tem que ser bom. Você vai abrir um boteco, tem que ser bom, porque se for mais ou menos, a coisa não vinga, né? Então, se você tem vontade de empreender nessa cidade, se quer entregar qualidade, seja bem-vindo, né? Que a Sinop vai te acolher, vai te recompensar por isso, né? Mas não é cidade para preguiçoso. Tem que suar a camisa, tem que trabalhar bastante, mas a recompensa vem, né? Isso é muito bom. Então, é uma mensagem que eu deixo para os empreendedores aí, novatos da cidade, que estão chegando agora. Acreditem, apostem, enfrentem as dificuldades que a gente vai crescer junto. A cidade tem muito a crescer e nós, como sociedade sinopense, como população, vamos crescer junto, com certeza. Obrigado, seu Luiz. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Um abraço.